Então, Mônica começou falando coisas aí importantíssimas, né? Esses medos do Ocidente, esses medos do homem ocidental. E aí o que é que a gente pode fazer a conexão entre isso, entre eles, né? Entre esses medos? O medo da natureza, o medo do escuro, o medo da mulher selvagem, o medo do comunal, o medo do campesino, da campesina, o medo do escuro, porque eu sempre costumo falar desse medo do escuro, né? Porque a gente vive numa sociedade que admira, que tem uma adoração por esse solar, por esse sol, por essa luz, por esse iluminado, por esse Illuminati, certo? E à noite, o que é escuro, a cor da noite, o preto, certo? É sempre alvo de marginalização, de exclusão, né? As mulheres selvagens, as mulheres que tinham uma conexão imensa com a floresta, com a natureza, com o sentido de comuna, com o sentido de com outra prospecção que não a prospecção territorial capitalística, certo? Essa mulher que vivia e tinha os seus hábitos noturnos, os seus hábitos de um outro modo, de um modo não padronizado, não hierarquizado, não capturado, não cooptado pelo sistema, certo? E a gente está falando de medos, né? O que é o medo desse Ocidente? Eu acho que um dos grandes medos do Ocidente é realmente, agora, o que está se mostrando, o que está até gaguejando para falar dessas notícias, é a China, agora e Lula. É a China agora e Dilma com o Banco dos BRICS. É um dos grandes medos do Ocidente, porque o Ocidente é todo baseado nesse imperialismo. O Ocidente ele é todo baseado nessa submissão aos Estados Unidos. E nesses Estados Unidos, como esse grande poder, que eu não chamo de potência, isso não é potência, isso é um podre poder, que a política externa dos Estados Unidos é absurdamente perversa, cruel, certo? Aí a gente pode falar de Haiti, a gente pode falar de Laos, a gente pode falar de Camboja, a gente pode falar de Cuba, a gente pode falar de Venezuela, a gente pode falar de diversos, Afeganistão, Iraque, diversos países que estão sufocados com essa presença imperialista dos Estados Unidos e que chega, né? Basta. E aí um dos grandes medos do Ocidente é a China atualmente. É a China que é socialista, que vem do Partido Comunista, que vem disputando um outro modo de se fazer, de se trocar, de se fazer política interna e externa, não se metendo, não bombardeando, não pisoteando em outros países, não submetendo outros países à sua política, mas sim estando com outros países para poder potencializá-los, como é o caso do BRICS agora. Então, Dilma e os BRICS é um grande medo dos Estados Unidos. O dólar caiu, certo? Isso é muito importante para a gente. Porque esse banco dos BRICS vem para somar a nossa luta, a luta comunal, a luta socialista, a luta comunista, certo? De início é isso e vamos conversando mais aqui.